Pedro, tudo bem, cara? Um grande amigo, Tudo conheço, bom, Braga? admiro o Pedro há muitos anos que a gente se conhece. E o Pedro sabe que às vezes eu me envolvo nos ativismos, né? E não tem como pensar em ativismo no Brasil sem pensar o Pedro e seus sócios e tudo que eles fizeram ao longo desses 20 e tantos anos por aí. Minha pergunta é o seguinte. Em termos cara, eu fico imaginando, se eu peguei coisa mais recente, né, e até acho que deve ter melhorado um pouco o padrão de governança corporativa, eu fico imaginando que você já pegou lá no passado. Então, se você puder contar alguma história lá das antigas, e a pergunta também é se você acha que realmente já melhorou, tá, se melhorou muito ou pouco, se você acha que já está no nível decente, enfim, um pouco dessa questão de governança corporativa que fica muito mais pra gente, que a galera não se preocupa muito com isso por aí, né? Legal, Braga. Pô, prazer falar contigo. Parabéns aí pelo seu talento musical. Fiquei super impressionado, não só hoje, como lá no último evento que vocês tocaram, banda nota 10. Um dia o meu nível como baterista vai me permitir tocar umas músicas com vocês aí, mas acho que ainda não estou nesse patamar, né? Mas vai ter que vir pra São Paulo, Mas viu, Sherman? Não dá pra fazer daí, não. a gente pode fazer aí no Zoom, né? Eu gravo aqui na bateria, mando para vocês. Mas, não, legal. A década de 90 era uma verdadeira selva. Eu acho que a gente ainda tem muitos problemas. O próprio Braga tem se engajado bastante em várias histórias. Eu acho que grande parte do sucesso recente de Via Varejo se deve à presença do Braga e de outros investidores lá na base acionária. Estão de parabéns. Mas na década de 90 era uma verdadeira selva, né? Até porque a lei não te protegia, a CVM ela não estava atenta, quer dizer, era tudo feito para que o minoritário, na maioria dos casos, fosse efetivamente expropriado. E o governo ele até contribuiu para isso na época, porque na década de 90 foi a década das grandes privatizações ali do governo Fernando Henrique Cardoso, do sistema Telebrás. No governo anterior, a siderurgia brasileira já tinha sido privatizada, e isso criou um incentivo perverso para o próprio governo, né, de tirar um mecanismo da lei das SA, que era o que mais protegia e o que mais protege até hoje o acionista minoritário de expropriações muito relevantes, que é o direito de tag-along, a possibilidade de você vender as suas ações como minoritário junto com o controlador e pelo mesmo preço do controlador em caso de mudança de controle. E por que o governo fez isso? O governo fez isso porque ele queria maximizar o valor que ele ia arrecadar nas privatizações, tanto da siderurgia lá atrás quanto do sistema Telebrás. Porque se fosse possível e permitido o controlador receber um prêmio relevante pelas suas ações, evidentemente que o governo arrecadaria mais do que se o comprador tivesse que pagar o mesmo preço por ação para todos os acionistas. Então, o sistema Telebrás foi privatizado com um prêmio de controle enorme e, na esteira dessa mudança da lei das SA, uma série de operações aconteceram, né, de empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras com prêmios de controle de 200%, 300%, 400%. Quer dizer, o acionista controlador vendia a ação dele por um preço 5 vezes maior, em alguns casos, do que o acionista minoritário tinha o direito de vender. E uma história que me marcou muito, até porque é uma empresa que hoje eu admiro muito também, bastante, e invisto, né, desde 1995, quando eu entrei na IP como assistente do operador, né? Então tinha um operador, eu era assistente do operador, basicamente o cara que preenche as boletas e passa as ordens quando o operador está almoçando. E a gente já tinha a loja Renner na IP em 1995. Em 1999 aconteceu a mudança de controle das lojas Renner. E a IP, na época, era uma acionista de lojas Renner desde 1992, quando a loja Renner emitiu uma debênture conversível. O Galoja era o CEO da loja Renner e o objetivo daquela debênture conversível era financiar o crescimento da loja Renner para fora do estado do Rio Grande do Sul. Ela só tinha lojas ali em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Ela queria subir para Santa Catarina, Paraná e, ao longo do tempo, conquistar o Brasil. A IP foi o grande investidor dessa debênture conversível. Criou-se um relacionamento muito próximo com a empresa, tanto com a família controladora quanto com o CEO na época, que era o José Galó, que foi CEO até muito pouco tempo atrás. 7 anos depois desse primeiro investimento, lá em 1999, a JCPenney, que na época era um gigante muito bem sucedido, varejista americano, fez uma oferta pelo controle da loja Renner. Se não me engano, na época, foi algo em torno de R$ 90 por ação.
em 1999, e simultaneamente à aquisição do controle, fez uma oferta para comprar os minoritários, incluindo a IP, que era um minoritário de longuíssima data, por R$ 25 por ação, concomitante à oferta de R$ 90 por ação. E a oferta deles tinha um requinte de crueldade, que era o seguinte: se o minoritário não aceitasse a oferta em 30 dias, aqueles R$ 25 por ação virariam R$ 20 por ação. Então, eles criaram, além, né, do prêmio de controle absurdo, né, de 25 para R$ 90, um efeito bomba-relógio. Quer dizer, o minoritário ele tinha que decidir rápido, caso contrário, o preço de R$ 25 cairia para 20. Né? Na época, nós nos mobilizamos, éramos os principais acionistas minoritários das lojas Renner, fomos à CVM, expomos o absurdo da situação, né, tanto do prêmio de controle quanto do efeito bomba-relógio, o que ensejou a publicação, na época, né, do parecer de orientação da CVM, que regulava as ofertas públicas para aquisição, né, de ação dos minoritários. Isso aconteceu na época de loja Renner. O Florian, que vai falar depois aqui, certamente se lembra dessa história. E no final nós conseguimos negociar uma melhoria da oferta para os minoritários, dos originais R$ 25 para cerca de R$ 40, quer dizer, ainda um desconto relevante para o acionista controlador, mas um prêmio significativo em relação à primeira oferta. Isso me marcou profundamente, até porque era uma empresa com quem a gente tinha uma relação excelente, e mesmo assim fomos surpreendidos, porque a lei permitia que isso pudesse acontecer, e não houve um constrangimento ético na ocasião para fazer o que foi feito, mas a gente uniu forças e acabou defendendo, de certa forma, a nossa posição. A JCPenney, em 2002, saiu do Brasil, fez uma pulverização do capital de loja Renner no mercado, nós voltamos a ser acionistas na ocasião, e em 2008, quando eu saí da IP para fundar a Leblon Equity, acho que foi a primeira ação que eu comprei para a carteira do Leblon Ações, e deu muito certo, né? E aí, nessas horas, eu costumo dizer que, em certos momentos, quer dizer, se você tem uma bola de cristal, acho que a bola de cristal pode até te atrapalhar, né? Eu fico imaginando se em 2008 alguém me conta que de 2008 a 2020 o PIB brasileiro cresceria 1,5% ao ano, que é quase que o crescimento da população, né? Que a venda total do varejo cresceria 2% ao ano, crescimento vegetativo, né? Um período de 12 anos. Provavelmente eu não teria comprado loja Renner, que é um varejista que se beneficia de um país onde a renda cresce e o comércio varejista se expande. Teria sido um erro brutal, né? A loja Renner multiplicou por 4 de tamanho nesse período, multiplicou o lucro por 7 vezes e a ação multiplicou por 10. Então é a prova de que o fundamento micro no longo prazo ele prevalece, inclusive sobre o setorial e sobre o macro, principalmente num país como o Brasil, que ainda é um país a ser construído, né? Onde todos os setores são super fragmentados e os líderes têm uma vantagem muito grande nesse cenário conturbado. Mas a história de governança que me marcou foi loja Renner e depois vieram várias outras, né? Algumas de geração de valor, né? Governança construtiva, e outras de governança de defesa, né? Quando você é agredido de alguma forma e tem que defender os seus interesses. Tá aí, bom, fica a lição, né? A Leblon tá aí bombando e a JCPenney é uma vítima do apocalipse do varejo, né? Você tem uma ideia, cinzas. Renatão, para você ter uma ideia, quando a JCPenney vendeu de volta para o mercado a loja Renner, em 2002, o valor de mercado da loja Renner equivalia a 2% do valor de mercado da JCPenney, a 2%. Acho que 10 anos depois, se não me engano foi 2012 ou 2013, a loja Renner já valia mais do que a JCPenney. E agora, então, nem se fala, né? Não, mas é muito legal essa história, porque para o investidor de ações, principalmente que está começando agora, que fala que é longo prazista, né? Todo mundo acaba investindo em ações para longo prazo, mas isso é uma história de longo prazo. Não só investir em Renner, mas a própria Renner, né? No começo ali, a empresa ter que convencer o mercado, né? Que era uma varejista ali do Sul, estava querendo subir para o resto do país. Hoje todo mundo conhece o nome Renner, é meio que lugar comum, né? As pessoas entenderem o conceito de lojas da Renner, o histórico de sucesso, mas você enxergar a história acontecendo, né? Eu acho que é uma
uma habilidade que todo investidor de ações tem que ter, né? Aquela coisa de que o status quo, ele não vai estar ali o tempo todo no mercado, né? Histórias se modificam, empresas aparecem e surgem, e se são geradoras de valor, elas vão continuar crescendo de maneira quase que constante ali. E, bom, é o que você falou, 2% da JCPenney hoje é o maior, o grande histórico de sucesso aí do varejo brasileiro.